E Deus foi tão grandioso, gente, que eu acordei hoje de manhã cedo, tá chovendo até agora. Já pensou se eu pegar aquela estrada de ontem com chuva? E eu tenho certeza que se eu tivesse com o Rafa, eu não ia deixar ele ir pelaquela estrada. Então, galera, meu editor deve ter colocado aí, né, no próximo dia. Hoje já é sexta-feira e ontem a gente estava, na última parte do vídeo, a gente estava em Brusque, numa praça onde que eu parei para pegar água e os meninos estavam brincando enquanto eu estava organizando a van, praça muito bacana. Porém lá não poderia dormir, né? Não é permitido pernoitar. Começou a ficar de tardezinha, ali pelas 4 horas da tarde, começou a chegar um pessoal bem estranho. Então eu resolvi sair dali e não deu tempo nem de eu pegar água, só peguei os meninos, dei um banho neles ali mesmo e a gente saiu. E eu tava em dúvida se eu iria pra Alfredo Wagner ou viria pra Rio do Sul. Nisso eu puxei no aplicativo que a gente utiliza, achei Vidal Ramos. Como é um local que eu não conheço, né, a gente não conhece as estradas e tal, eu decidi ir pra Vidal Ramos, porém a estrada não era legal. Eu decidi ir pra Vidal Ramos, por quê? Porque ele ficaria entre meio Rio do Sul e Alfredo Wagner. Então, se eu fosse para Alfredo Wagner, depois eu poderia voltar, ou para Rio do Sul, poderia voltar, e assim por diante, né? Enfim, dava uns 53 quilômetros, mas estava marcando no Google que ia demorar 1h40. Eu, conversando com o Brian, né? Eles estão ali atrás até estudando. A gente ficou meio assim, o porquê que daria 1h40 para fazer 50 quilômetros. Mas a estrada, a BR em si, era muito sinuosa e muitas curvas e tal. E eu deduzi que seria isso, né? Porque a gente teria que ir devagar. Até que passamos Botuverá. E no final de Botuverá entramos numa estradinha de chão. Tá, decidi, vamos, né? Deve ser só um pedaço de chão. Pra mim, nem deveria mais existir estradas daquele jeito, daquela maneira, né? Tá, e indo na estrada de chão, uma estrada bem sinuosa. De um lado era ou um paredão de pedra e do outro era ribanceira. Passava só um carro, não cabia 2 carros, tipo, se viesse um carro de encontro eu teria que encostar ou ele encostar pra mim poder passar, algo assim. Andamos uns 10 quilômetros e não chegava. Eu comecei a entrar em desespero porque tinha muita subida, era muito íngreme mesmo, umas subidas assim onde a van patinava, muito difícil, e as subidas com curvas muito fechadas, bem complicado você virar subindo. E querendo ou não, eu não tenho tanta experiência como o Rafa e ele não tava comigo. Se fosse ele, eu estaria mais tranquila, né? E daí eu comecei a chorar, entrei em desespero, comecei a chorar e pedi pra Deus me tirar daquele lugar. Pedi pra Deus não deixar acontecer nada com nós, né? E comigo, com os meninos, pra proteger a gente naquele lugar. Daí eu encontrei um ônibus escolar, fui seguindo ele. Falei, onde que ele for, eu passo, né? Galera, vocês não têm ideia da estrada. Eu não consegui gravar nada. Eu entrei assim num desespero tão grande que eu não tive reação de pegar a câmera e falar, vou gravar pra mostrar, né? Enfim, daí o ônibus escolar sumiu. Continuamos a estrada, encontrávamos caminhões e tal. Por fim, chegou a parte mais íngreme da estrada e com pedras soltas. E era uma curva assim, descia assim, daí começava a subir a curva assim, né? Eu vi que era uma subida muito íngreme, eu embalei a van pra ela subir lá do outro lado. Só que veio um caminhão do meu encontro e ele não parou, simplesmente jogou em cima de mim, então eu joguei pra beirada e parei a van no meio da subida, ou seja, a van não subiu mais. E eu caí na valeta na beirada da estrada, ou seja, a van atolou ali nas pedras. Daí, uns 100 metros pra trás, tinha uma casa. Eu pedi para as crianças ficarem na van, que eu ia voltar até nessa casa para poder pedir ajuda, pedir socorro, ver se tinha alguém para ajudar a gente ali. A casa não tinha ninguém. Eu voltei até a van aos prantos, porque o que eu iria fazer? Ali não pegava torre de celular, não pegava nada e
Eu tava ali com meus filhos no meio de uma estrada, no meio do nada. Eu tentava, a van nem mexia do lugar. Daí eu peguei a lanterna do celular, fui me abaixar debaixo da van, ver o que eu poderia fazer. Comecei a empurrar terra ali, pedra com as mãos mesmo pra debaixo dos pneus pra ver se eu saía dali. Nisso eu escutei o barulho de um carro. Eu falei, eu vou pedir ajuda, eu vou fazer o quê? Lumiei com a lanterna, um rapaz parou. Ele estava com um palho e ele falou pra mim, eu expliquei a situação pra ele e tal. Daí ele falou pra mim assim que ele só parou porque ele viu que era uma mulher com 3 crianças. Porque naquela estrada ali, o pessoal já tinha tentado pedir ajuda assim pra ele. Ele tava de caminhão e o pessoal tentou assaltar ele. Então ele não ia parar ali. Então ele parou, graças a Deus. Deus colocou a mão, Deus me guiou nesse momento, né? Nós fizemos assim pra trabalhar. E tentamos puxar a van com o carro dele, eu tinha corda na van, a van nem mexeu do lugar. Daí ele foi olhando pra trás assim, eu consegui sair com a van de dentro da valeta pra trás. E eu não conseguia conter, gente, eu só sabia chorar, eu não sabia... Tava bem complicado pra mim, porque eu acho que é uma coisa que eu tenho muito medo. De estrada de chão, estrada daquela maneira ainda, tipo, da van cair pros lados, cair numa valeta, subir daqueles morros assim, da van patinar, não ir, é uma coisa que eu tinha muito medo, assim, entrava em desespero. E daí ele conseguiu ir tirando a van pra trás, até onde ela pegou firme, a gente desceu com ela, o barranco todo, e eu até comentei com ele, falei, se você me falasse que a estrada era tranquila aqui, eu ia deitar, ia dormir, né, e ficar até no outro dia, até aparecer uma ajuda. Ele falou que lá ninguém sai de casa depois daquele horário, é interior, né, bem complicado. Daí ele conseguiu tirar a van pra trás e subir, tipo, pegar o embalo pra subir de novo. Daí eu pedi pra ele, eu falei, tira você pra mim que eu já tô muito nervosa, vou deixar a van patinar de novo e vai ficar, né, não vou conseguir tirar. Galera, a van tava com 2 pauzinhos de combustível, ela entrou na reserva bem nesse momento pra ajudar. E eu tava sem... A gente tava sem step também. Porque pra mim não era uma estrada assim. A gente nunca pegou uma estrada dessa maneira no meio do caminho. Ainda mais de uma cidade na outra. Aqui é tudo tão pertinho. Santa Catarina, as estradas tão boas, né? Conseguimos tirar a van. Chegamos em Vidal Ramos. Agradeci do fundo do coração porque... Dormimos lá, né, Lene? Às vezes eu olhava dentro da van e pensava assim, poxa, eu tô com um estranho dentro da minha casa, mas aquele estranho tava me tirando dali. Foi Deus que colocou aquele estranho ali. Então, talvez o que a gente tem mais medo é o que a gente atrai pra gente. Eu tinha muito medo dessas estradas e eu atraí uma pra mim sozinha ainda e passei um perrengue. Eu queria gravar o depoimento ontem à noite pra pegar a emoção que eu tava ontem ainda, mas eu não consegui. Eu tava muito nervosa. A gente chegou em Vidal Ramos, daí a igreja que tem um aplicativo pra gente passar a noite também era muito íngreme, eu não quis ir, eu dormi no posto onde eu abasteci mesmo e fiquei ali, mesmo com medo, não dormi de noite direito, com medo, porque era um local escuro. E daí eu queria já vir pra Rio do Sul, que era 50 quilômetros, e o Rafa falou pra mim, dorme aí, que é melhor, você tá nervosa, você não conhece a estrada de novo, é melhor pegar de dia, né? E Deus foi tão grandioso, gente, que eu acordei hoje de manhã cedo, tá chovendo até agora. Já pensou se eu pegar aquela estrada de ontem com chuva? E eu tenho certeza que se eu tivesse com o Rafa, eu não ia deixar ele ir pelaquela estrada. Porque a gente tava sem step, porque a gente não conhecia, eu ia fazer ele voltar. Eu não sei o que deu na minha cabeça que eu fui. Não sei, realmente. Era pra eu aprender a lição, eu aprendi que eu sou forte, que eu posso, que eu consigo. Já fiz almoço, estamos agora seguros em Rio do Sul, já almoçamos. E eu vou ir atrás de uma farmácia porque o Lourenço não tá bem. Tinha mais esse ponto ontem também. Ele não tá bem, ele tá com vômito, diarreia, tá bem ruim assim, ele não tá comendo desde ontem. Já falei com a farmacêutica amiga minha lá da minha cidade, ela já me passou os medicamentos. E eu vou atrás de comprar esses medicamentos pra ele agora, pra ver se ele melhora, né? Então, vamos agradecer mais, galera. Ontem eu reclamei muito,
Parecia que eu estava esperando algo de ruim acontecer e aconteceu. Então é essa a lição. Vamos agradecer mais e corrigir nossos pensamentos. Obrigado. Continuem com o nosso dia, que esse vídeo não vai acabar aqui.